Boa noite. Nós vamos começar as nossas vibrações de quintas-feiras, vibrações coletivas. Eu vou dando um tempo para você se preparar. Prepara a sua mesa, se acomode, relaxe, sinta-se bem onde está. Nós temos conseguido a simpatia de outras crenças, até mesmo essas repartições do cristianismo. Para tanto, eu peço, se você é católico, ponha lá a sua imagenzinha devocional em cima do Evangelho, ali do lado do Evangelho, né? Ou se você é candomblecistas, umbandistas, pegue também a sua imagem devocional, o seu orixá, suas guias, seus brajás, seus adereços de fé, porque o momento é convergir as nossas vibrações. Se você é evangélico, deixa do lado, abra ali a Bíblia, naqueles lugares que é muito recitado, como os Salmos, Salmo 91, Salmo 23, algum salmo de sua preferência. Nós vamos deixar de lado essas diferenças de pensamentos. Eu vou tomar do nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo não é nenhuma outra Bíblia, não. É exatamente o Evangelho do Mestre Senhor Jesus. Curiosamente, é exatamente a grande parte do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Para quem não sabe a importância do Sermão da Montanha, eu narro aqui o histórico na vida de Mahatma Gandhi, líder espiritual numa época em que tinha lá 230 milhões de indianos, 250 milhões de forasteiros, portanto 600 milhões e pouco de habitantes da Índia, nos seus mais diversos pensamentos e conflitos sociais, totalmente dependentes, totalmente subjugados por outros irmãos. Ele teve um amigo, um sacerdote, não sei se católico ou evangélico, que, entendendo a bondade daquela alma, pressupôs nela todo o cristianismo, todo um cristão, e o quanto seria interessante o arrebatamento daquela alma já libertária, já libertadora, que já era Gandhi, e deu-lhe uma Bíblia e disse a ele que ali resumia todo o cristianismo. Gandhi, leu todo aquele material, toda aquela chamada palavra para os evangélicos, Bíblia Sagrada para os católicos, Bíblia simplesmente, e entregou a edição para o sacerdote, que feliz respondeu o que achou e se ele já seria ou estaria pronto para ser um cristão. Ele pegou do livro e apontou o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, dizendo: olha,
se vocês perderem todo esse livro, mas restar tão somente o sermão da montanha, nada se teria perdido. Vocês não perderiam nada do que seria o cristianismo, do que é o cristianismo. Contente, o sacerdote lhe perguntou: então o senhor é praticamente um cristão? Ele respondeu: não sou cristão. Seria se encontrasse um. Isso é para a gente refletir exatamente as palavras de Jesus, que ainda não damos conta, que ainda não concluímos essa sabedoria na prática. Há outros iniciados que a humanidade trouxe, como Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Francisco Cândido Xavier, entre outros arautos que aplicaram muito bem o Evangelho do Mestre Senhor Jesus. Francisco de Assis dizia aos seus condiscípulos: ide e pregai. Se precisar, use da palavra. Ou seja, a aplicabilidade de nossas ações, de nossos sentimentos, de nossos exemplos. Já arrumaram aí, está tudo certinho, toalhinha na mesa, pode acender uma velinha se você assim desejar, se agarre às suas guias, ao seu rosário, ao seu terço, ou as palavras e reflita um pouco sobre essa palavra que está no Evangelho, naturalmente dos Espíritos, que é uma das interpretações das passagens do que tem ensinado Jesus. Está ali no capítulo 16. E a mensagem vem de um espírito protetor, e é servir a Deus e a Mamon. Esse é o capítulo 16. Diz um espírito protetor em Cracóvia de 1861. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais. Enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta na eternidade. Seria de crer, ao ver-se a atividade que desenvolveis, tratasse de uma questão da mais alta importância para a humanidade, quando, na verdade, trata-se quase sempre da satisfação das vossas necessidades exageradas, da vaidade, ou de vos entregardes aos excessos. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro para aumentar uma fortuna frequentemente mais que suficiente. O cúmulo do absurdo é ver-se não raro aqueles que têm o imoderado amor da fortuna, dos gozos que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho penoso,
vangloriarem-se de uma vida de sacrifício e merecimento, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos. Pensais que realmente vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que o egoísmo, a cupidez ou o orgulho puseram em ação, enquanto esqueceis o vosso futuro, bem como deveres de solidariedade fraterna, inerentes a todos os que desfrutam os benefícios da vida social. Pensastes apenas no vosso corpo, o seu bem-estar, os seus gozos foram o objeto exclusivo da vossa egoísta solicitude. Por ele que morre, esquecestes o Espírito, que viverá para sempre. Assim, esse amo tão mimado e acariciado tornou-se o vosso tirano. Comanda o vosso espírito, que se fez seu escravo. Seria este o objetivo da existência que Deus vos concedeu? Às vezes refletimos sobre os comentários dos espíritos. É o caso, um espírito protetor, assim se intitulando. E eu comecei, ao ler, refletir sobre os momentos atuais de tantos empresários em uma certa decadência ou falência. Muitos preocupados, com muita razão. Funcionários empregados em casa, já aguardando o retorno no trabalho, pensando ou quase certo de que não continuará mais trabalhar. Há muitas outras preocupações. Deixa eu falar sobre uma preocupação minha. A minha preocupação é essa minha atual existência. Essa minha e sua atual existência. Nada mais importante. É muito difícil você lutar, conquistar, trabalhar e conseguir um padrão de vida e de repente se ver começar tudo de novo. O que é nossa existência do espírito se não começar tudo de novo? O que significa as nossas encarnações se não começar de novo? Eu não digo outra vez, começar outra vez, porque dá a impressão que nós vamos repetir os mesmos erros. Quase sempre é assim. Como alunos, somos repetentes de uma forma geral. Fazemos pouco uso deste momento
Nós vivemos numa vida de usufrutuário, do mínimo que recebemos. Eu acho interessante, eu acho justo que você goze as oportunidades que recebe de um bom salário, de uma produtividade da sua empresa. Isso faz parte, faz parte. Mas só isso. É isso que nós, e como diz a mensagem, nós levaremos além túmulo. Eu convoco todos a uma preocupação geral, não nesse contexto tão denso, meio que pesado. Ainda há pouco vi a televisão ilustrar inúmeras covas aguardando o seu sepultado. Há um aconselhamento geral de que se desligue as televisões, os televisores, ou opte por um outro programa. E é verdade. Eu quero uma notícia boa. Eu quero um tudo de bom, pode ser. As coisas aqui embaixo é tudo muito previsível. Acharam os dados aí de que essas coisas de vírus vêm de 1720, 1820, 1920 e agora 2020. Nós somos avisados. Isso não é um registro à toa. Isso é um aviso exatamente, olha, vai haver uma seleção, prepare-se. Só que nós trabalhamos e vivemos sobremaneira desavisados. Sempre falo com os nossos amigos que vivemos uma vida arriscada, que é muito arriscado viver, que você pode, numa esquina, num acidente, numa insanidade, perder sua existência, sua vida e muita coisa. Aí entra aquelas pessoas positivas, no momento mais negativo do seu momento. Estava na hora, tinha que ser assim, não tinha que ser assim, não. Não estava na hora, não. Muitos partem na véspera. Muita coisa é previsível, como já havia dito. Mas vamos entendendo as coisas e valorizando a nossa vida. Eu quero mais uma moratória de 30, 40, 50 anos, desde que eu trabalhe direitinho. Porque, do contrário, eu peço que me interditem. Se não der continuidade aos meus cumprimentos e minhas funções no crescimento. Veio até nós alguns nomes para as vibrações. Tem um menino aí, também Gabriel, tem uns 3 Gabriel aqui. Medula óssea e outros problemas de enfermidade, de situação terminal. Nos nossos grupos temos recebido pedidos de vibrações por esse ou aquele irmão, e a todos vocês eu peço que mentalizem as pessoas, um filho, uma filha, um neto, uma neta, o pai, a mãe. Vamos para as vibrações propriamente.
Vamos vibrar pelos nossos irmãos naquele Oriente Médio. Líbia, Síria, Líbano, Israel, Egito, toda aquela região. Pela África, pela Oceania, toda o continente europeu, toda a nossa América, do Sul, Central, do Norte, todo o continente asiático. Vamos vibrar pelo irmão que sofre no relento. Tenho visto iniciativas de pessoas a levar alimentos, cestas básicas. Isso tudo é muito necessário nesses momentos que requer esses suprimentos. Veja lá na sua despensa. Vai chegar o inverno, tomara nem chegue, não é? Para não incubar essa coisa medonha. Mas, se assim houver, separe um agasalho, separe alguma coisa assim. A caridade, ela não é só teórica, ela parte de iniciativas. Falamos aqui na mensagem sobre solidariedade. A cidade aí está recrutando gente que possa auxiliar esses movimentos de saúde. Vibremos pela paz no mundo. Vibremos por uma notícia boa. Por um mês inicialmente bom. Com o prenúncio de boas notícias, de boa nova. Vibremos pela criança que nasce agora. Pelo óbito concedido recente. Vibremos por aquele que sofre anos e anos. Já conheci muitos com uma dor, uma privação, como a paraplegia, que coloca a pessoa numa cadeira de rodas, ou em total dependência. Vamos vibrar para que você se sinta bem. Mentalize lá o salão do farol e vamos nos separar desse malefício. Quer uma dor de cabeça, quer uma dor no corpo, quer um sentimento estranho assim. Vamos, isso não nos pertence. Deve ser de fato levado a esses salões socorristas, destas casas espíritas, aqui me referindo a nossa, ao grupo espírita Farol de Ismael. Mentalize-se ali trabalhando, ali servindo, auxiliando, socorrendo, entrevistando, ouvindo, se dedicando. Mentalize-se já trabalhando na casa, de retorno imediato. Eu creio perfeitamente que nunca deixamos de trabalhar, nem mesmo essa pausa nos impediu. Eu acho que estamos até tendo oportunidade de se dedicar mais, de sermos mais solidários.
empenhando sentimentos. Vibramos pela nossa família, para que isso, nesse mundo lá fora, não afete tanto a gente. Tem acontecido de casais preocupados, de família preocupada. Recentemente, uma irmã falou de uma outra irmã que está abalada e pede: Roberto, vamos vibrar por ela? Claro, estamos vibrando agora. Saia desta frequência. Não vai adiantar de nada, tá? Pensa em todos os problemas que você teve durante toda a sua existência. Pensa em tantos os problemas que não foram resolvidos. Muitos. E parecia que realmente resolvido já estava. Vamos ter confiança na espiritualidade, nos nossos benfeitores e guias espirituais. No início, pedir a abertura carinhosa para que os nossos irmãozinhos candomblecistas, umbandistas, gente de terreiro, gente das roças de candomblé, gente dos templos, ainda peço aos judeus em suas sinagogas, aos nossos irmãozinhos muçulmanos em suas mesquitas. Daqui um pouco, 8 horas já é um horário fechado deles. Começa desde 13 horas até agora às 8 horas. Então eles se viram para Meca e oram e vibram, e se preservam, e se blindam. Peçamos a paz, o amor. Toda religião, essas até não cristãs, mas meio que cristãs, o seu princípio é não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Vamos vibrar pelos hospitais de crianças com câncer, hospitais do coração, por essa descoberta desse vírus, ou desse antídoto contra esse vírus. Vamos, com a firmeza de nossos pensamentos e corações determinados, bombardear esses microseres que tentam nos bombardear, eliminando-nos. O que são os vírus? O princípio de uma outra vida. O que são os vírus senão o princípio de uma outra vida? Ó Senhor Jesus, pois que eles possam evoluir, tomar uma forma mais edificante e requererem a sua conversão para um antídoto contra isso tudo, essa enfermidade geral. Mas isso tudo só vai acabar quando entendermos, quando isso calar em nós, como aprendizado, como amor, paciência, muita paciência. E de que isso tudo, ou nada disso tudo, não seria possível se não fosse por uma vontade do alto.
Sequer imaginamos das catástrofes ou tragédias que fomos livrados. O planeta Terra é uma bailarina no espaço. Há velocidades de asteroides indo para cá e para lá e nada a chocar com o nosso planeta. Isso já aconteceu outrora, remotamente, na transformação desse orbe terrestre. Mas isso não acontecerá mais. Nós temos combustíveis para milhões e milhões de anos ainda. É provável que a gente nem veja a destruição desse planeta. E só alguém pode destruir esse planeta. A humanidade. Nem mesmo o Pai Eterno. Nem mesmo. Por outro lado, esse corpúsculo celeste tem o seu princípio vital. É como cada um de nós encarnados. O planeta Terra tem os seus chakras, tem os seus centros de forças. Não obstante, o planeta, no planeta, tem o seu coração. Parece que localizado onde nós estamos, o Brasil. Parece que o nosso mapa é meio recortado no formato de um coração. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Essa parte nos responsabiliza ainda mais. Nós somos responsáveis. Estamos vendo tanta gente fazer o que bem quer, falando o que bem entende, escrevendo o que bem entende, em favor, sabe lá do quê? Nas diretrizes de nossa nação. Vibremos pelos nossos governantes, pelo nosso presidente. Vibremos por seus assessores, por seus ministros. Vibremos por todas as alas políticas de nosso Brasil, para que todos possam agir no bom senso, no amor, para que façamos jus às inscrições de nossa bandeira. Ó Senhor Jesus, haja progresso, sim, na vida espiritual de nosso país. Haja mais amor, vibremos pela doutrina espírita, vibremos pela Igreja Católica, nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos muçulmanos, nossos irmãos hinduístas, nossos irmãos budistas, nossos irmãos judeus, enfim, nossos irmãos. Vibremos pelo nosso vizinho, pelos nossos amigos, nossos desafetos, se os temos. Vibremos pelo nosso patrão, que ele possa agir no bom senso, que ele possa se recuperar emocionalmente falando. Vibremos pelos seus dependentes. Vibremos educação. Aquela educação que é a sua forma de pensar, traduzida em reforma íntima. Vibremos muita luz. Agora que você, já mentalizando todos os nomes, todos os familiares, eu peço que assim continuando, a licença
por vibrar, para que estejam mais rentes em nosso Brasil as fraternidades do espaço. Mestre, Senhor Jesus e Salvador nosso, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de nosso Senhor Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de bondade, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mundo, contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Vibremos contra as forças desse Covid-19. Que este nome torne-se apenas uma sigla simpática de um momento trágico de mudança nos corações, trazendo mais solidariedade, mais sentimento edificante, a vontade de voltar para a casa espírita, para a casa de oração, para esses lugares tão santos para nós, buscar o orador evangélico, o padre a orar a sua missa, o orador espírita. Embora esses meios tenham sido muito edificantes, muito importantes para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Mãe, que seu manto de luz seja colocado aos ombros de cada um de todos nós. Que na saudação das fraternidades possa estar e em cogitação todos estão por um trabalho de amor, entre eles os médicos, paramédicos, pretos velhos, índios caboclos, essas linhas da Umbanda, esses benfeitores do espaço que desconhecemos, inúmeros segmentos religiosos e todos convergindo para um mesmo ponto. Assim, ainda peço licença para a prece universal. Pai nosso que estás nos céus, como em toda parte, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, pão este do corpo e do Espírito. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e toda a glória como para todos sempre. Bênçãos para os nossos lares, saúde para todos nós, bênçãos para todos. Graças a Deus. Obrigado, obrigado.